Estamos perto do capítulo 2 de Poppy Playtime e hoje eu quero trazer para vocês, pessoas, alguns detalhes, algumas curiosidades envolvendo o capítulo 1, mesmo sabendo que a gente vai ter novas coisas no capítulo 1 e ainda o capítulo 2 vai ser enorme. Eu vou trazer as notícias, as coisas, as atualizações de Poppy para vocês, mas, pessoas, hoje eu quero trazer para vocês essas curiosidades e coisas interessantes que talvez você não deve ter visto no capítulo 1 de Poppy Playtime. Então, pessoas, vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E antes de nós começarmos, eu quero falar para vocês da patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Royal CD Keys. A Royal CD Keys é muito interessante, que ela tem várias chaves de produtos, sejam a respeito de um software tipo o Windows, para você deixar o Windows original, ou até edição de vídeo e outros tipos de chaves, até de jogo, que eu acho que é o mais interessante para vocês. E você pode participar de sorteios também, que eles fazem toda semana. E, pessoas, vocês utilizando o código que tá na descrição, vocês ganham 10% de desconto. São chaves que dá para você comprar numa boa, certificado, tudo certinho. Então, pessoas, vai agora na descrição e confere a Royal CD Keys. Dentro dos arquivos de Poppy Playtime, existem algumas salas que não dá pra você acessar. Logo quando a gente chega naquele Huggy Wuggy gigante que tá lá na entrada, logo depois da gente passar o primeiro puzzle, ali tem algumas salas, e tem uma sala que ficou um tanto quanto estranha, que talvez a gente poderia ativar, que seria a do teatro. Mas todo mundo sabe que no capítulo 1, né, pelo menos o que a gente tem até agora, a gente não consegue voltar nesse primeiro espaço. Mas dentro dos arquivos do jogo existe a sala do teatro, onde a gente poderia talvez entrar e ver algumas filmagens, ou talvez desenhos, ou até alguma outra fita VHS escondida, mas é fato que eles planejaram esse teatro de alguma forma. Talvez eles colocaram para fazer como se fosse uma outra sala, ou talvez não deu tempo, né, de ficar pronto na hora de entregar o capítulo 1, e aí eles decidiram deixar meio que ali nos arquivos e tudo mais, talvez para utilizar depois, mas agora foi removido. Talvez porque agora o capítulo 2 vai andar para o outro lado, e talvez a gente tenha, né, uma atualização no capítulo 1, que esse teatro volte a aparecer. Mas é algo que poucas pessoas devem ter visto, porque estava nos arquivos do jogo e dava para acessar só com hacks. Uma coisa, já falando de hack, existe um Huggy Wuggy amaldiçoado. É como se fosse um glitch que existe nessa parte logo da entrada. A gente tá focando muito aí onde a gente encontra esse Huggy Wuggy gigante, porque tem uma caixinha onde tem um Huggy Wuggyzinho dentro, né, da sua caixinha, sabe, de embalagem mesmo, de brinquedo. Dentro dessa caixa tá ele lá bonitinho, aquela coisa toda. E tinha um bug quando você pegava a primeira mão, né, a mão azul, você chegava perto dele, começava a pular e agarrar a caixa e puxar, você começava a subir infinitamente. Tipo, o jogo não entendia direito, talvez sei lá, a hitbox ou alguma coisa da mecânica envolvendo essa caixa, né, a existência dela, é melhor dizendo, e aí você agarrava a caixa e pulava em cima dela, e você ia basicamente fazendo um efeito tipo um tapete voador. Você ia voando pra fora do cenário até o infinito, se você quisesse. Eu acho que esse bug foi consertado, mas eu já vi algumas pessoas falando que dava pra fazer, né, algumas coisas ainda com essa caixinha. E foi daí que a galera descobriu que tinha o teatro do lado ali pronto, mas não dá pra você acessar. Outra coisa mega interessante, já falando desse Huggy Wuggy gigante, é que, se vocês perceberam, quando você joga o Poppy Playtime pelo menos várias vezes, você começa a perceber que esse Huggy Wuggy, ele não tá estático. Ele aparece em vários outros lugares também, tipo, meio que se você tá andando, olhando pelo cenário, talvez ele apareça no cantinho, sabe? Meio que escondido, meio olhando assim, você meio de canto, como se você talvez não percebesse que ele estivesse ali, e ele vai aparecendo sorrateiramente em alguns cantos. Mas o mais interessante é saber que esse bicho já estava vivo, já estava movimentando desde o começo. Desde o começo, pessoas, logo quando a gente chega, né, no Huggy Wuggy gigante, se você ficar bem pertinho e olhar bem próximo dele, você vai perceber que ele respira. Ele tem como se fosse, sabe, movimento da pele dele, e ele, sabe, bem lentamentezinho assim, ele mexe um pouco o braço e a perna. Ou seja, o Huggy Wuggy só tava disfarçando que ele era uma estátua de brinquedo gigante, mas na verdade ele só tava ali, né, fazendo cena pra você, olha só, é um brinquedão gigante, e ele tava só esperando a oportunidade certa pra te atacar.
Outra coisa muito interessante, já falando do capítulo 1, é que nessa parte da entrada existiu um easter egg onde a gente tinha que acessar no site Playtime Company, onde os caras do Pop Playtime fizeram lá o merchandising, né, venda de camisetas e bonequinhos. E aí dentro desse site a galera descobriu que tinha como se fosse uma câmera que dava acesso a essa parte da entrada, e isso já estava começando a vincular pro capítulo 2. O que acontece, pessoas? Essa câmera, né, brincando aí de Five Nights at Freddy's, ela vai mostrar algumas coisas que estão acontecendo depois do capítulo 1, já que o Huggy Wuggy não está mais aí na entrada, né, porque a gente encontra ele, né, no começão. Então se ele não tá mais aí, é porque ele caiu lá embaixo, né, então ele não tá mais disfarçando de boneco pra talvez enganar algum trouxa que fosse entrar na fábrica. E aí, como ele não tá mais ali, já dá pra gente entender que ele está lá embaixo quando ele caiu depois do capítulo 1. Mas aparece uma Cat Bee no meio dessas filmagens. Essas filmagens foram atualizando conforme foram passando algumas horas, até alguns dias, dando um vínculo da Mommy Long Legs. Por quê? A Cat Bee aparece toda ensanguentada e depois vai passando, ela é arrastada até chegar naquela cena dos brinquedos que a gente monta, né, uma outra Cat Bee pra abrir quando o Huggy Wuggy ele vem pra cima da gente, né? A gente monta lá o amiguinho. E aí nessa fábrica, né, nessa máquina, melhor dizendo, aparece o braço da Mommy Long Legs, já indicando que ela está pegando outros brinquedos para se alimentar, né? Vai aparecendo nessa câmera, meio que dizendo que assim, ó, os brinquedos eles têm vida mesmo. Tudo que tem dentro dessa fábrica, talvez os funcionários foram transformados de carne e osso em forma de brinquedo. E alguns brinquedos muito grandes acabaram canibalizando os pequenos para eles poderem se manter e existir. Tanto que tem até as fitas falando que alguns outros experimentos precisam de carne para poderem viver, de carne para poder existir. Então eles devem ter pego os brinquedos menores que tem carne e tudo mais para se alimentar, o que deve estar acontecendo com a Mommy Long Legs. Ela deve estar devorando todo mundo. Outra coisa muito intrigante dentro de Pop Playtime é a respeito da carta que a gente recebe inicialmente e que depois a gente vai andando pelo lugar, percebe que talvez a carta era uma armadilha. A carta, pessoas, que eu tô falando pra vocês é aquela que a gente recebe logo no começo do jogo, onde a gente meio que é um ex-funcionário da Playtime Company, recebendo como se fosse uma pista do que os outros funcionários possam ter passado lá dentro. A gente recebe uma fita VHS e uma carta de alguém. Não tem quem mandou, a gente não sabe o que aconteceu, quem é o autor da carta, mas aparentemente parece ser uma criança, porque as escritas ali estão todas erradas. E não é como se os caras, né, que fizeram o jogo não soubessem falar, melhor dizendo, porque ali no começo aparece escrito certo, né, que é tipo disappeared, né, com um S, mas dentro da carta está com 2 S's, além, né, de outros erros gramaticais de inglês ali. Então, tipo, não é um negócio que os criadores do jogo fizeram errado. É algo de propósito, pois parece que dentro do jogo, quando a gente vai andando e chegando perto da Pop, é como se as pessoas não quisessem que a gente chegasse perto dela, pois tipo, as coisas estão querendo nos matar, estão querendo nos afugentar, tem um Huggy Wuggy gigante querendo matar nós, né? E não querendo que a gente chegue perto da flor, ou querendo que a gente evite de chegar perto da flor. Tem algumas fitas VHS falando pra gente não chegar perto dela, falando, olha, toma cuidado, porque a Pop, né, é um experimento muito único, a gente tá tentando ver o que pode ser aquele negócio, e não é pra gente chegar perto dela. Mas a carta do início quer que a gente chegue perto dela, quer que a gente encontre a flor, e quando a gente encontra a flor, a gente vê umas coisas até meio que penduradas, né, os negócios meio atacados. E aí o mais bizarro é, a gente tá chegando perto da Pop e ao mesmo tempo as outras pessoas estão falando pra gente não chegar perto da Pop. Então é bizarro. É como se tivesse umas pessoas brigando pra gente se afastar do negócio e a Pop tá querendo que a gente chegue perto dela. Será que ela é vilã ou será que ela é amiga? Nós vamos descobrir nos próximos capítulos. E já aproveitando esse detalhe que eu falei pra vocês perto da Pop, existem alguns bichos que estão pendurados. Inclusive, alguns deles até caíram quando a gente vai ver a parte das câmeras, né? Aquele easter egg das câmeras que eu falei pra vocês, lá do site do Playtime Company. E ali, pessoas, agora que a gente já tem a noção de que são muito provavelmente funcionários se transformando em desenhos de carne e osso, dá pra gente entender que são funcionários que tentaram tirar as suas próprias vidas. Um negócio extremamente macabro, pois são brinquedos pendurados pelo pescoço. Ou seja, são funcionários que tentaram, sabe, sair daquela loucura, sair daquela empresa de alguma forma,
talvez parando com as suas existências, né? Ou eles estiveram com tanto medo dos brinquedos que são gigantes, que estão engolindo ou devorando os pequenos, eles acabaram tentando sair daquela loucura, sabe? Vamos tentar, então, já que a gente não consegue sair da fábrica porque a gente virou uns brinquedos, e aí a gente não vai conseguir sair nem se for vendendo nem nada, porque a fábrica toda foi pro saco, então eles acabaram tentando tirar a própria vida deles. Ou talvez a Pop possa ter feito esses funcionários serem transformados em brinquedos, e aí eles tentaram fugir de alguma forma, e a única solução deles foi o cosplay de Sayori. É um detalhe muito macabro que agora a gente parando pra pensar, é bem mais atacado esse jogo do que a gente pensa. Agora essa aqui, os fãs de Pop Playtime são mega atacados e começaram a vincular alguns fatos sobre a flor de papoula, que é, né, o nome da flor, que é Pop, né? Pop em inglês é papoula, seria, né, ou fazendo uma referência à cor daquela flor, a bonequinha que nós estamos vendo, que é a menininha atacada. Ela tem alguns significados muito dos loucos que podem encaixar nessa história. A flor de papoula, para caso você não saiba, ela é extremamente eficaz para dormir. No Antigo Egito era já conhecida a flor de papoula para poder utilizar nas partes do sono, né? Como se fosse para você fazer alguém dormir. E coincidentemente a gente encontra a Pop Playtime dormindo, né? A bonequinha lá no sono profundo, que dá indicando, né, mais uma referência ao porquê da flor e essa a qualidade que a flor produz. Fora outras coisas que essa flor de papoula também tem. Ela é uma flor utilizada nas memórias das pessoas que morreram. Ela é utilizada nas memórias das crianças também e que outras vítimas sofreram na Segunda Guerra Mundial. Um negócio meio bizarro, porque a única coisa que sobrevive no meio das tragédias e no meio dos campos de batalha são as flores de papoula. É a única coisa que conseguia crescer e ficar viva, tanto que tem várias coisas da Segunda Guerra que tem flor de papoula em tudo que é canto, muito bizarro. Mas algo muito também importante é que a flor de papoula é muito bem, sabe, extraída para fazer ópio, o que é bizarro se for parar pra pensar, já que, né, todo esse simbolismo da flor e da tragédia, né, e do sono. Fora que também outra característica é que a flor é extremamente tóxica. Ela é ingerida em alta quantidade, ou pelo menos uma quantidade até meio que assim, uma dose meio complicada. Não sei se é uma tonelada, mas uma dose que talvez um ser humano normal, tipo umas 2 colheradas pura, né, do extrato de papoula, pode ser altamente perigoso, levando até convulsões, asfixia e a morte. Será que foi com o extrato da papoula que talvez esses funcionários foram colocados para dormir e aí foram utilizados nesses experimentos? Será que foi isso que, tipo, o simbolismo da Pop botou esse povo pra dormir e aí você acordava já como um brinquedo? Seria isso? Será que o cara acabou utilizando alguma coisa da papoula, né? E aí esse simbolismo de botar os outros pra dormir foi colocado pros funcionários dormir e aí virava os brinquedos? Caramba, será que isso vai ter no capítulo 2? E agora, um dos detalhes que talvez deve ter passado, pois esse trailer está só na página da Steam e no canal da Enchanted Mob. Existe um vídeo chamado Pop Playtime Maintenance VHS Tape, onde é fazendo referência àquelas fitas VHS de FNAF, só que agora a versão Pop Playtime, pois os caras da Enchanted Mob pegaram, né, esse hype que foi as fitas VHS, né, sendo mega atacadas envolvendo Five Nights at Freddy's, e acabaram fazendo no Pop Playtime para divulgar o jogo antes dele sair no outubro do ano passado. Só acontece o seguinte, tem uma parte muito específica que talvez vai falar na cara o que a Pop Playtime quer de verdade. E o que ela quer é fugir de tudo isso, pois vai montando mais ou menos como se, você cuida da sua boneca e tudo mais, você vai tomando conta dela, e ali a gente já tem a noção de que o brinquedo tem sangue, e tem alguns módulos dentro dele, seria de fala, ou talvez seria o compartimento da alma da pessoa, envolvendo aquele negócio de carne, não sei, é como se fosse um dispositivo que o cara consegue tirar de dentro da Pop, e aí aparece, me deixa sair, me deixa embora, me deixa embora, me deixa embora. É como se ela quisesse existir, quisesse ir embora desse lugar todo. E talvez ela conseguiu te mandar uma carta para que você pudesse ir lá e tentar fazer com que ela saísse daquilo ali, saísse de tudo mais, né? Saísse daquela loucura do inferno da fábrica. O que, né, vai acontecer depois desse velho no capítulo 2. Mas pode ser muito mais bizarro do que a gente imagina. Bom, pessoas, essas são algumas curiosidades de Pop Playtime. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham curtido esse vídeo. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. Quando sair o capítulo 2, vai ter live e vai ter novidades e tudo mais de Pop aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Eu me despeço de vocês e até a próxima.